Quer? Senhora? Não, eu não sei se ele vai ficar fazendo barulho pra acordar a Graciela. Já comeu. É que esses cachorros são todos mimados mesmo. Bom dia. Oi, Fabrício. Eita, cara, eu tenho pavor desse nome Fabrício. Eu levei um golpe de um cara chamado Fabrício. Inclusive, eu tenho certeza que esse cara me seguia aqui no TikTok. E ele, além de ter me dado um golpe, ainda ficava me provocando aqui nos comentários. Ele inventava uma falcatrua de ajudar as pessoas. Eu acho que era ele mesmo. De receber dinheiro para ajudar as pessoas, fazer contribuição. E aí eu levei um golpe desse cara. Eu acho que é o mesmo cara, né? Não sei. E aí, depois que eu levei um golpe, eu bloqueei ele no Instagram. E ele continuou seguindo aqui no TikTok, mas só pra ficar provocando. Bom dia, Silvanete. Como foi o golpe? Foi justamente assim, Edson, né? Foi golpe por envio de dinheiro. Dinheiro pra uma causa e não era pra essa causa. Entendeu? Ele me incentivou a mandar dinheiro pra ele pra uma causa aí, que parecia uma causa nobre e não era essa causa. 70 conto. Pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a carta aos Hebreus. Então, assim, vamos falar sobre a carta aos Hebreus, mas vocês fiquem livres na live para perguntar sobre qualquer coisa da Bíblia. Depois que eu finalizar essa live da Bíblia, eu vou fazer mais live durante o dia. Oi, Elvira, obrigado nessa. Só que as lives que eu vou fazer vai ser batalha para influenciar as pessoas a mandarem presente. Vou começar a batalhar mais, que assim a gente também consegue muito patrocinador, né? E eu preciso. Só que eu vou continuar fazendo a live de manhã falando sobre a Bíblia. E, e aí quando eu finalizar a live da Bíblia, eu faço essas lives de batalha. Falou comigo. Ah, eu nunca tinha falado contigo não, Elvira. Poxa, pois me desculpe, viu? Eu tenho sido muito mal educado, então. Você sempre tá por aqui. Sim, as pessoas. Isso mesmo, né, Luiz? As pessoas se aproveitam muito da nossa bondade. E eu, particularmente, sou um cara difícil de ser enganado. Só que quando a causa parece ser boa, a gente quer ajudar. Mas não tem problema não. Não dá em nada, não. E a batalha tá sendo muito boa, viu, pessoal? As batalhas têm me ajudado muito. Então vamos começar aqui com Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A primeira coisa que a gente vê sobre a carta aos Hebreus
é que ninguém sabe muito quem foi que escreveu os Hebreus, né? Algumas pessoas acham que foi os escritos de Paulo, né? Que foi Lucas e tudo mais, os escritores que escreviam para Paulo. Só que ninguém sabe de fato quem foi os Hebreus. Tá bom, Luiz, depois a gente vê isso. E aqui a gente vê que que os Hebreus, a carta aos Hebreus começa falando que Deus ele falou de muitas formas e de muitas maneiras e por meio de muitas bocas antigamente. Então o escritor de Hebreus ele era um conhecedor exímio. Ele era um conhecedor exímio do Antigo Testamento. Então ele sabia que Deus tinha falado com todas as pessoas antes de Jesus Cristo aparecer. Por meio de quem? Por meio dos profetas, entendeu? Não que isso não tenha dado em nada. Deus sempre falou com os seres humanos por meio dos profetas antigamente. Deixando bem claro aqui, pessoal, eu não sou um profeta, né? Pelo menos não um profeta que vai prever para você tudo que vai acontecer na sua vida. Esse nome é um nome chamativo, profeta do bem. Tanto aqui, quanto quem me assiste no YouTube, espero que vocês saibam disso. Por quê? Porque eu também temo Deus, né? Eu também temo Deus. Então, assim, eu não quero que as pessoas me sigam na ilusão de que eu vou revelar para elas tudo sobre a vida delas. De maneira alguma. Aqui eu só falo sobre o que está na Bíblia. Entendeu? Se não tiver na Bíblia, eu não falo. Eu não falo acerca das coisas que eu vejo e que eu ouço. Eu falo acerca das coisas que eu leio, né? E o que eu leio está na Bíblia. Tá entendendo? Então assim começa. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, aos pais. Pais de quem? Elvira, chama mesmo. Aos pais de quem? Aos pais daquela geração. Aquela geração que existiu antes de Paulo vir, antes do apóstolo Pedro vir, antes de todo mundo vir. Aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus Cristo. Então, assim, Deus falou aos pais por meio dos profetas. A gente conheceu a palavra de Deus por meio de quem? Por quem é que nossos pais conheceram a palavra de Deus? A maneira como foi doutrinado para eles foi doutrinado para nós diferente. Por exemplo, meus pais são católicos, né? Eu já não sou católico. E naquela época, muitas pessoas tinham um costume de ser judeus porque seus pais eram judeus. E os seus avós eram judeus. Por quê? Porque foi dessa maneira que a palavra foi anunciada. A palavra foi anunciada por meio de Moisés. Tá entendendo? Então, assim, os pais eram judeus, seguidores de Moisés, fiéis, e aí os seus filhos também se tornavam seguidores de Moisés fiéis. Não é à toa que Paulo vem, né, numa geração em que Cristo já é conhecido e se torna o primeiro inimigo da igreja, porque ele foi doutrinado daquela maneira, aquela forma, mas Deus já tinha se apresentado aos pais de Paulo por meio dos profetas. Só que uma nova geração surgiu e não é mais necessário Deus se apresentar por meio dos profetas, né? Bom dia, Ana Paula. Então agora Deus não vai mais se apresentar por meio dos profetas. É o que o Paulo está falando. O Paulo transformado aqui, não mais o Paulo perseguidor. O Paulo pregador, ele está falando. Deus se apresentou por meio dos profetas. Agora Deus se apresenta por meio do Filho. Olha, muitas maneiras aos pais pelos profetas. E nos falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então assim, muita gente conheceu Deus por meio das leis de Moisés. Só que nossa geração conheceu Deus por meio de Cristo. A pregação já não foi mais sobre Moisés, foi sobre Cristo. A partir do momento que Paulo tá fazendo essa pregação, ele deixa isso bem claro. Ó, vocês conheceram por meio dos profetas. Não que vocês não tenham conhecido da maneira certa. Vocês conheceram. Verdade não, mais Saulo, mais sim Paulo. Cara, Paulo e Saulo era a mesma pessoa, entendeu? Essa ideia de que Paulo foi transformado em Saulo ou vice-versa é uma ideia ilusória. O Paulo tinha 2 nomes, tá bom? Você pode dar uma pesquisada aí. Eu não quero falar isso para te ofender nem nada. Parabéns pelo seu conhecimento. Mas vá dar uma pesquisada a fundo e você vai descobrir por que Paulo tinha 2 nomes. Paulo tinha 2 nomes porque Paulo, além de cidadão nascido entre os hebreus,
da terra de Benjamim, né? Mesmo sendo um cidadão hebreu, ele também era um cidadão romano, tá entendendo? Então esse segundo nome de Paulo não foi porque Jesus deu. Jesus não deu nome para Paulo. Jesus chamou Paulo pelo nome que Paulo já tinha, entendeu? Então assim, Paulo tinha dois nomes. Paulo tinha o nome de Saulo e de Paulo. Um nome dele era um nome hebreu, que ele era da tribo de Benjamim, e o outro nome era um nome romano, porque quando você virava um cidadão romano, você ganhava um novo nome. Esse nome aqui de Paulo ou Saulo não foi Cristo que deu, não foi Cristo que transformou, não. Ele não virou outra criatura, assim, porque mudou o nome, não. Tá bom? Salve, Joker Lobão, obrigado. Olha só, rapaz, o cara tem até o cor de Apache. Entendeu? Então, assim, Paulo e Saulo é a mesma pessoa. E antes de Cristo aparecer, eles já eram a mesma pessoa, já eram dois nomes. Não é à toa que Paulo sempre se permitia ser levado para as prisões, apanhava e depois falava assim: é lícito a vocês bater num cidadão romano? Aí o povo já ficava assim: que confusão é essa, né? Entendeu? Aí já começavam a se desculpar com Paulo, por quê? Porque tinha vários privilégios. Sim, ele só virou um novo homem, mas os dois nomes Paulo sempre teve. Mas nós estamos saindo do foco aqui. Entendeu? E aí ele fala assim, ó, ele nos falou antigamente pelos profetas. Sim, Pedro, ele nasceu em Tarso. A gente já fez uma pregação toda sobre Paulo aqui, tá lá no canal do YouTube. Enfim. Pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então aqui a primeira observação, né? Jesus Cristo se tornou mais excelente do que os anjos, só que os anjos são muito maior que nós. E ele se assenta à direita do Pai. Até hoje levanta-se discurso acerca da Trindade. Se Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo são a mesma coisa, ou se são diferentes, né? Então, assim, ele fala que Jesus se assenta à direita do Pai. De qualquer maneira, a gente sabe que o único caminho que leva a Deus é Jesus. Eu estou lendo 1 Hebreus capítulo 1, versículo 4. Então, assim, por que eu estou falando que o único caminho que leva a Deus é Jesus? Porque eu não quero entrar em debates sobre Trindade, porque foram esses debates que dividiram a igreja há alguns tempos atrás. Isso, para mim, é irrelevante. O que a gente sabe é que Cristo ele se torna mais excelente do que os anjos. E ele recebe mais excelente glória, porque ele fez mais excelente coisa, porque a ação dele foi muito mais excelente do que a ação de todos os outros, porque ele apresentou um nome que foi o nome de Deus para todas as pessoas, porque ele se esforçou mais do que todos os outros que antes dele vieram, né? E mais tarde aqui, a gente vai continuar lendo o livro de Hebreus, a gente vai vendo também que Jesus é maior do que todos os outros que vieram antes. Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que Elias, Jesus é maior que Eliseu, Jesus é maior que João Batista. Não existe nada e ninguém maior que Jesus na terra. Porque qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, ele me será por filho. E quando outra vez introduziu no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amastes a justiça, aborrecestes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles como roupa envelhecerão, e como mantos enrolarás, e como a veste mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, aos teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar
a salvação, é muito importante a abordagem do livro de Hebreus, porque uma nova pregação está sendo iniciada. Você não pode chegar para alguém e tentar convencer essa pessoa a simplesmente mudar. Você não pode criar uma pregação nova e tentar convencer alguém que não acredita em algo, né, a acreditar. Tá entendendo? Então, assim, existem pessoas que se prendem em outras doutrinas, outras religiões, e tem muitos cristãos que não sabem fazer uma abordagem correta para convencer essa pessoa com a pregação fiel. E aqui está sendo apresentado um novo nome para aquelas pessoas que sempre buscaram e esperaram salvação. Esse nome é Cristo Jesus. Só que o mais interessante aqui é que o pregador de Hebreus, ele está fazendo essa pregação, encaixando Cristo, mas fazendo comparação com todo o Antigo Testamento. Tá entendendo? Ele quer deixar bem claro que Jesus é importante, mas não só deixar claro que Jesus é importante. Ele quer fazer a comparação também com os outros que vieram antes de Cristo. Então, assim, antes de convencer alguém de algo, você tem que explicar o que aconteceu para que aquilo chegasse a acontecer. Antes de pregar para uma pessoa uma mudança, por exemplo, né? Você tem que convencê-la. Tá entendendo? Chegou um fake aqui na live. 1 seguidor, 0 seguido, 0 curtida. Oh, meu Deus. Eu acho que eu tô ficando famoso, que eu tenho hate, tenho muito hate. E aqui o criador de Hebreus, ele tá falando assim, olha, eu não quero apenas dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele é o Salvador do mundo. Eu quero falar para vocês também o que aconteceu antes. Né? Antes de eu falar isso para vocês, eu quero pregar para vocês toda a história que fez Jesus Cristo vir. Não é só Jesus apareceu e quer salvar as pessoas. Tem que ter o contexto. Então não adianta só eu chegar para alguém que é de outra religião, que não segue a Cristo e falar, você vai para o inferno se não obedecer Cristo. Tem que haver um convencimento. Ninguém consegue abandonar uma fé e ir para outra fé do dia para a noite. Porque todo mundo que está preso em alguma doutrina acredita que aquela doutrina é verdadeira. Tá entendendo? Então, hoje em dia, nós somos cheias de doutrinas que pregam muitas coisas que não são Cristo. E essas igrejas estão cheias. Tem pessoas que falam que a humanidade é uma composição de clones de alienígenas. Tem pessoas que falam que a gente vive numa Matrix. Tem outras pessoas que falam que é Exu, que não sei quem que rege o universo. Tem outras pessoas que falam que Buda era um ser humano e evoluiu e começam a adorar os ensinamentos de Buda para chegar na salvação junto com Buda. Tem muitas pessoas que pregam que o principal profeta é Maomé, que o anjo Gabriel apareceu para ele e por aí vai. Então, assim, não basta apenas você chegar nessas pessoas e afirmar que a crença delas é mentirosa. Essa pregação não convence. Não adianta você chegar em alguém e dizer para a pessoa abandonar aquela fé que ela foi criada, nascida, que os pais delas viviam naquela fé. Então, para convencer, você tem que ter uma pregação forte. Tá entendendo? Você tem que, de fato, ter um conhecimento para chegar na raiz, né? Tanto na raiz do problema quanto na solução. Então, a raiz do problema sempre foi o pecado humano, né? E a solução era Cristo. Mas antes de Cristo chegar, vários outros nomes foram apresentados no caminho. Várias outras pessoas se levantaram. E é isso que Hebreus começa dizendo. Ele fala assim, ó. O capítulo 1 de Hebreus já fala isso. Deus se apresentou antigamente, falando muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Então ele não está falando que os profetas mentiram. Ele só está falando que antigamente a abordagem de Deus era falar por meio dos profetas. Moisés, né? Elias, o último foi João Batista, que aparece. E aí ele continua e fala, agora ele fala por meio do Filho. Então assim, os profetas não eram mentirosos. Mas a gente chegou até Cristo. Tá entendendo? Então essa abordagem de só sigam a Cristo, senão vocês vão pro inferno, ela não dá certo. Você tem que convencer, né? A pregação tem que ser forte. Claro que quem convence é o Espírito Santo, mas uma pregação fraca também não convence ninguém. Não faz com que o Espírito Santo tenha força. Nem todo mundo é Nínive, pessoal, para cair numa pregação fraca como a de Jonas.
E aí nós vamos continuar. Amastes a justiça e aborrecestes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são as obras das tuas mãos. E aí continua. Capítulo 2. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, ao qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. E aqui o apóstolo Paulo fala da importância, né? Até hoje o apóstolo fala da importância do sacrifício de Cristo. Por quê, pessoal? A gente vai analisar os profetas. Vamos para um dos profetas que eu creio que tem mais destaque na Bíblia, né? Tirando Jesus Cristo. O profeta que eu vejo que tem mais destaque na Bíblia é Elias, entendeu? Então, assim, para mim, nenhum outro profeta foi maior que Elias, tirando Jesus, claro. Ninguém nunca foi maior que Jesus, tanto em questão de profecia, quanto em questão de sacerdócio. Jesus é mais importante que todos os outros. Jesus é mais importante que Moisés, mais importante que todo mundo, claro. Mas, assim, o profeta mais importante, tirando Jesus para mim, é Elias. E quem desobedecia Elias recebia por paga fogo do céu. Tá entendendo? Quem desobedecia Moisés recebia por paga também condenação. O próprio Moisés foi condenado porque desobedeceu Deus, porque pecou por causa do povo. Ele foi condenado à morte, não veio à terra prometida. Claro que Moisés foi salvo, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre o erro de Moisés, leia o Salmo 106. Mas aqui o apóstolo, ou o escritor de Hebreus, está falando o seguinte, olha, se quem desobedeceu os profetas recebeu um peso grande nas suas vidas, imagina só quem não dá crédito em tão grande palavra que foi anunciada, que é o sacrifício de Cristo. E aí a gente entra num contexto muito forte. Por quê? Porque a parábola da vinha, por exemplo, Deus envia os seus servos para quê? E aí, Reginaldo, obrigado. Reginaldo, guarda os presentes para as batalhas mais tarde. E aí, o que acontece? Deus envia os seus servos para anunciar sobre o evangelho. E as pessoas começam a matar os seus servos. Quem eram os servos? Os servos eram os profetas. Tá entendendo? Só que quando o pai envia o filho, ele simplesmente fica com muita revolta. Vocês lembram da parábola da vinha, né? Que o pai fala, agora eu vou enviar o meu filho e eles vão respeitar o meu filho. Eu comecei a ler a Bíblia em 2017, até agora, ainda estou em Lucas. O importante é ler com calma, Esner. E aí quando ele envia o filho, fazem com o filho a mesma coisa que fizeram com os servos. E o pai se revolta aí. E a Bíblia fala assim, ai daqueles servos, porque quando o pai for, ele vai com muita fúria. Por quê? Porque não levaram em consideração a palavra do filho. E quem tem mais importância que o pai é o filho. O servo não tem tanta importância assim, nessa parábola. O pai ama os servos, mas um pai não ama tanto o servo quanto ama um filho. De maneira alguma, um dono de uma empresa vai amar o funcionário mais do que ama o seu filho. Só se o seu filho for um pé no saco mesmo. Só se for aquele tipo de criança mimada ou aquele adulto mimado e arrogante que nenhum pai gosta de ter como filho mesmo. Mas se for um filho bom, nenhum pai vai amar mais outra pessoa do que ama o filho. Então, assim, maior condenação há para quem não dá crédito à palavra de Cristo do que houve para quem não deu crédito à palavra dos profetas. Por quê? Porque de maneira alguma Jesus Cristo é comparado como um servo. Tá entendendo? Jesus é filho. Então toda vez que as pessoas caçoam do evangelho de Cristo ou ignoram tal sacrifício, o que as pessoas fazem? As pessoas crucificam Jesus Cristo novamente. E aí a gente entra naquela frase que Jesus Cristo falou, porque antes de Jesus essa frase não tinha sido apresentada. Todo aquele que peca contra mim, ou peca contra Deus, será perdoado, mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo não será perdoado.
Jesus Cristo na Terra, ele tem o papel de consolador. Tá entendendo? As pessoas simplesmente conversam com Cristo e sentem um desejo de mudança. Sacou? Inclusive, eu coloquei um vídeo aqui no TikTok que mostra um pouco sobre por que as pessoas são perdoadas por pecarem contra Cristo. Porque o próprio Cristo na cruz implora a Deus: Pai, não vos impute esse pecado, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem, entendeu? Só que o Espírito Santo, mais tarde, assume o papel de Cristo, de maneira que essa é a última oportunidade de salvação que é apresentada. Depois de Cristo não existe outra oportunidade. É isso que a Bíblia quer deixar claro, e é isso que o livro de Hebreus quer deixar claro. Tá entendendo? Jesus Cristo é tão importante que, se ele for ignorado, condenação maior há. Por quê? Porque não existe outro nome a ser dado. Porque todos os profetas pregaram sobre ele. Tá entendendo? Todos os profetas pregaram sobre ele. E antes disso, quem desobedecia os profetas tinha uma condenação ou algum castigo. Elias fez fogo cair do céu várias vezes. Mas Jesus Cristo, ele apresenta a salvação. De maneira que, se você não aceitar a salvação apresentada por Cristo, você não consegue mais a salvação por nenhum outro caminho. E é isso que Hebreus quer mostrar. Hebreus quer falar o seguinte: ó, Jesus não é um profeta qualquer. Tá entendendo? Deus foi apresentado aos pais por meio dos profetas, mas Jesus Cristo é mais importante do que os profetas. O livro de Hebreus quer falar o seguinte, ó: não desvalorizem essa oportunidade que vocês têm. Não caçoem dessa oportunidade que vos foi apresentado. De maneira alguma, crucifiquem Cristo novamente. Porque maior condenação há para aqueles que não levam em consideração o sacrifício de Cristo. De maneira que nenhum outro profeta foi tão importante como Cristo. De maneira que Deus se importou com todos os outros profetas. Mas os outros profetas eram servos. Essa última oportunidade foi dada por meio do Filho. Dessa forma, nenhuma outra oportunidade vai ser dada depois. A própria Bíblia mostra em Hebreus que o próprio Deus se apresenta por meio do Filho. Antes de Jesus Cristo, ninguém conhecia Deus. Moisés chegou a ver Deus de costa, as pessoas chegavam a ver o Monte Sião fumegando, mas elas nunca pisaram um pé no Monte Sião porque elas tinham medo de morrer. Tá entendendo? E Jesus Cristo chega e fala assim: aquele que olha para mim vê meu Pai. E ele começa a apresentar Deus para a população. Tá entendendo? E o próprio Jesus Cristo fala assim, ó: todo aquele que peca contra mim será salvo, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando Jesus sobe no céu, ele dá para nós o outro Consolador, que é o Espírito Santo ativo de Deus. Porque o próprio Jesus era o Consolador. Quem não tiver compreendido isso, na passagem que Jesus Cristo está sobre a terra, então de fato não conseguiu compreender o que a Bíblia quis passar. Quando Zaqueu chama Jesus para comer na casa dele, Jesus vai. Só que Jesus não se oferece para comer na casa de Zaqueu. Entendeu? Zaqueu chama Jesus e Jesus vai. Quando Jesus está comendo com Zaqueu, Zaqueu muda. Sacou? Então, assim, o consolo, pessoal, ele vem para nos fazer mudar. Jesus Cristo, ele está na casa de Zaqueu, e Zaqueu sente o desejo de mudar. Mas quando Jesus Cristo sobe, outro nome é apresentado, que é o Espírito Santo de Deus, que foi entregue por Cristo. De maneira que, se nós caçoarmos ou debocharmos de tal sacrifício, não teremos outra oportunidade. Porque a última oportunidade foi dada por meio do Filho. E essa é a parábola também da videira e os trabalhadores dela e os servos enviados. Os servos são os profetas. E agora foi enviado o Filho. Todo aquele que debochar do Filho, caçoar do Filho ou não levar em consideração o sacrifício do Filho, sentirá a ira do Pai. Sacou? É isso que o livro de Hebreus quer mostrar, essa importância. Jesus Cristo é a última oportunidade. E a derradeira. Ele sempre foi a oportunidade oferecida. Desde o princípio do Jardim do Éden, desde o tempo da Páscoa dos Hebreus, que o sangue do Cordeiro protegia as pessoas da morte, desde o anúncio de Jacó, que, com a profecia antes de morrer, que saiu da sua boca para Judá, que se levantaria Siló e nele se congregaria todos os povos.
Todos os profetas pregaram sobre ele que viria, e nós agora pregamos sobre ele que já veio, sendo que dessa maneira todo aquele que não aceitar tal sacrifício terá grande condenação, porque já se apresentou várias oportunidades. A primeira oportunidade que foi apresentada para a humanidade foi uma arca gigante, de madeira, construído por Noé por mais de 100 anos. E depois disso foi um sofrimento de 430 anos no Egito, e Deus aparece na sua figura toda poderosa, destrói todos os deuses falsos e pagãos do Egito, arrasta o povo para a terra de Canaã, né? E depois disso, Deus continua levantando homens e mostrando o seu poder ativo no meio deles. Começa com vários homens, Josué, e depois aparece Sansão com grande força, que pega uma porta de uma cidade, arrasta para cima do monte, mata 1000 homens com sua força, levanta-se Jefté, levanta-se Esté, levanta-se vários juízes, depois vem a geração dos reis, Saul começa profetizando e depois se desvia de Deus, depois se levanta Davi e começa a matar gigantes, mostrando o poder ativo de Deus no meio da gente. Mas nenhuma dessas pessoas que trouxeram salvação, trouxeram a verdadeira salvação, porque todo o tempo se pregava sobre esse que viria. Desde o tempo de Isaías, desde o capítulo 53 do livro de Isaías, que fala sobre o servo sofredor, o Filho de Deus, o próprio Deus, que se levanta no meio de nós nos dias de hoje, trazendo a sua palavra para que todos nós tenhamos a oportunidade de ser salvos. E quando Jesus Cristo surge, ele surge fazendo tudo o que o Pai queria que ele fizesse e mostrando o Pai para nós, mostrando que Deus ele não faz acepção de pessoas, que Deus não pode ser comprado e que Deus é humilde, que Deus salva os humildes, que Deus veio para os pobres, que aqueles que não têm esperança começam a ter esperança, aqueles que não têm condição serão saciados naquele dia. E aí Jesus traz Deus e Jesus também traz uma nova verdade. Todo aquele que pecar contra o Espírito Santo não terá mais perdão. Ou seja, a palavra de Deus convence. E o Espírito Santo age no meio da palavra. Enquanto Jesus conversava com Zaqueu, o Espírito Santo do Senhor entrava no coração de Zaqueu e começava a convencer Zaqueu em mudança. Porque as palavras de Cristo eram a pregação para Zaqueu. E o Espírito era o consolo, era o convencimento, era o desejo de mudar, de se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa. De maneira que se nós não dermos crédito nem à palavra que foi pregada, nem ao Espírito Santo que age nas nossas vidas, teremos maior condenação do que todos os outros que vieram antes de nós, porque nos foi apresentada uma salvação muito mais importante do que a salvação que tinha sido apresentada nos tempos anteriores, entendeu? Porque não foi profetas que pregou para nós, foram apóstolos. E não nos apresentaram Moisés, nos apresentaram Cristo, que é o Filho de Deus. E essa é a importância da Escritura. Essa é a veracidade do livro de Hebreus. Não tem outro nome a ser pregado nos céus e na terra, não tem outro caminho que leva a Deus a não ser Cristo. E quando a gente ouve a palavra de Cristo, a gente tem que abrir espaço para que o Espírito Santo de Deus entre na nossa vida e faça diferença. Entendeu? Então, aquele sentimento de mudança, quando você ouve a palavra de Deus, esse sentimento não vem de você. Esse sentimento vem do próprio Deus. Porque você está procurando a salvação, mas tem muitas pessoas que não conseguem continuar na procura da salvação, porque tem medo de perder muitas coisas, né? Existem mulheres que abortam crianças porque não querem estragar a sua carreira, e existem pessoas que não amam e não servem a Cristo porque têm medo de perder a amizade do mundo. Tá entendendo? Quando Zaqueu ouve a pregação de Cristo, Zaqueu muda, por quê? Porque o Espírito Santo convence ele de fato. E não é Jesus que fala, Zaqueu, vende metade de tudo que tu tem. É o próprio Zaqueu que toma atitude. Quando a gente vê a comparação de Cristo mandando aquele homem rico vender tudo que tem e dar o dinheiro para os pobres, aquilo ali era um teste. Porque aquele homem falava que obedecia toda a lei. Mas ele era avarento. Se ele de fato obedecesse toda a lei, ele saberia ter compartilhado um pouco do que ele tinha, mesmo sendo pouco, com as outras pessoas ao redor. Mas toda a fortuna dele tinha conseguido de maneira avarenta, porque ele não estava disposto a se desapegar de um pouco. A gente tiver essa comparação porque o próprio Cristo não manda Zaqueu vender tudo que ele tem. Então assim, Jesus não quer que você seja pobre, e Jesus também não quer que você seja rico. Jesus só quer que você seja sincero e dê crédito à palavra que está sendo pregada, porque a palavra vem para mudança. Quem rouba, deixe de roubar. Quem mata, deixe de matar. Quem se prostitui, deixe de se prostituir. Todo aquele sentimento de mudança para melhor, ela vem do Espírito Santo de Deus. Ninguém muda sem Deus estar no seu coração. Então, assim, maior condenação há para aqueles que... Porque as pessoas não negam, mas elas resistem constantemente a ele. Tá entendendo?
Não tem como negar Cristo, porque Cristo já foi morto por toda a humanidade e ressuscitou. De maneira que não tem como negar uma verdade. Você não tem como negar uma verdade, mas você tem como resistir a ela. Então, todas as pessoas que resistem ao Espírito Santo têm consciência de que, de fato, aquela palavra lhes motiva a ser diferente. Elas não mudam por quê? Porque o desejo de continuar fazendo as coisas que lhe agradam é maior do que o desejo de mudar para as coisas que agradam a Deus. E essa é a pregação. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendeu? É por isso que Cristo fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que é muito difícil resistir ao diabo, né? Mas é necessário. E é isso que Hebreus quer nos mostrar. Eles querem nos mostrar o seguinte, não temos mais desculpa. Essa é a verdade. As pessoas que morreram no Antigo Testamento sem conhecer Cristo poderiam ter desculpa, poderiam. As pessoas que morrem em outros países que não conhecem a Cristo também podem ter desculpa. Da mesma maneira que os próprios fariseus e saduceus insistiam constantemente em pregar que eles obedeciam à lei de Moisés, Jesus falou, ok, pois Moisés vai lhe julgar, não eu, para que seja um julgamento justo. Mas nós não temos desculpa, entendeu? Porque nos foi apresentada tão grande salvação. E quando tão grande salvação é apresentada e você nega tão grande salvação, então você tem tão grande condenação. Tá entendendo? A oportunidade foi dada, né? E foi a melhor oportunidade que foi dada até os dias de hoje. Se Deus não consome todas as pessoas, tanto as boas quanto as maus, é porque Deus quer dar uma oportunidade para que todos tenham conhecimento da verdade. Só que tem muitas pessoas que têm um conhecimento da verdade constantemente e resistem a Deus. Tem pessoas que roubam e Deus está todo dia ali falando, não rouba, não faz isso. Arruma um trabalho direito. Faz da maneira certa. Esses caminhos levam para a morte. O salário do pecado é a morte. Mas a pessoa continua insistindo no seu próprio desejo. E aí, né? Tem pessoas que se prostituem e Deus fala, não faz isso. Né? Não age dessa maneira. Muda. E a pessoa continua resistindo ao próprio Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o desejo de mudança para o bem. E as oportunidades hoje estão sendo dadas constantemente, dia após dia, para todos os seres humanos, tanto os bons quanto os maus. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e pensamos, por que essa pessoa ainda não morreu? Porque Deus é justo. A gente só vive uma vez, pessoal. Então toda oportunidade tem que ser dada, até o fim, até que a morte chegue. Morrer sem Cristo é resistir ao próprio desejo de mudança. Porque todo aquele que tem uma consciência boa sente que está fazendo algo errado. Não tem como você não sentir que não está fazendo algo errado. Uma pessoa boa, quando rouba, não se sente bem. Uma pessoa boa, quando mata, não se sente bem. Entendeu? Não tem essa de, eu não sinto nada. Só se você for um psicopata, um sociopata. Então, esse desejo de mudança e esse desânimo, esse mal-estar com o pecado, ele é do Espírito Santo. O Espírito Santo não quer que você faça essas coisas. E foi isso que foi nos apresentado por meio de Cristo. E se isso foi nos apresentado e resistirmos a isso, maior condenação temos que todos os outros. Porque todos os outros não tiveram essa oportunidade. Eles não receberam o nome acima de todos os nomes, nós sim. De maneira que não haverá desculpa para aqueles que negarem a Cristo novamente. Aqueles que morrem sem Cristo. Porque a oportunidade é dada todos os dias. Todos os dias Cristo está comendo na casa de alguém. Todos os dias tem um Zaqueu com fome de ouvir Jesus. Escuta, 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 mas não muda. Continua nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades e capota nos seus próprios pensamentos. Pois é, mestre, mas eu acabei de falar, né? A menos que você seja um psicopata mesmo. Tem pessoas que são doentes mesmo. Capítulo 2 de Hebreus. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor,
foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então o apóstolo, o criador de Hebreus, ele continua falando exatamente o que eu estou dizendo, né? Se a palavra pregada pelos anjos se manteve firme, quais são as palavras pregadas pelos anjos, pessoal? O próprio nascimento de Sansão foi um anúncio de um anjo, né? A própria força que Elias recebeu no deserto e na caverna também foi propiciada por um anjo. Claro que todo o tempo era Deus agindo. Só que nos últimos tempos nós falamos diretamente com o Filho. Nós ouvimos falar acerca do Filho. Então como nós escaparemos de tão grande condenação, se não levarmos em consideração tamanha salvação? É isso que o livro de Hebreus quer nos dizer. Eu vejo aqui a palavra de Paulo, essa é a verdade. Eu vejo Hebreus todo Paulo, né? Quem escreveu, não sei, mas eu vejo aqui todo um discurso de Paulo. E aí ele fala que não foi só pregado, mas foi testificado por milagres e maravilhas. Jesus Cristo não só falou que curava, como curou. Jesus não falou que expulsava demônios, como expulsou. Jesus não falava que ressuscitava, como ressuscitou. E depois disso também surgiu Pedro e os outros apóstolos. O próprio Pedro também ressuscita Dorcas. Os próprios apóstolos também fazem maravilhas. E nos dias de hoje a gente ainda consegue ver milagres acontecendo. Não com a mesma frequência que acontecia no passado. Mas é muito comum a gente ver uma mãe agoniada levantando um carro para tirar o filho de baixo. Ou alguém sentindo o coração de parar quando está para atravessar a rua e não ser atropelado. Ou de várias outras coisas acontecerem na vida das pessoas, né? Seja por meio de médicos que salvam, Deus dando o livramento por meio de médicos, ou sendo por meio da nossa própria vida, coisas que não dão certo e a gente acaba não se prejudicando. Viagens que a gente não faz e não morre no meio do caminho, né? E por aí vai. A palavra de Deus continua sendo apresentada para nós nos dias de hoje, não só como palavra, mas a ação também continua sendo feita nos dias de hoje. A gente ainda consegue presenciar milagres e maravilhas nos dias de hoje. E eu não falo de milagres ensaiados e falsos que aparecem nas televisões, não. Eu não falo de pessoas que ficam usando o nome de Deus para ganhar benefício com mentiras, pagando pessoas para fingir possessão ou algo do tipo, não. Eu falo de milagre mesmo, daquele sentimento mesmo de mudança. Daquela ação que você sente na sua vida que de fato fez diferença. Daquela hora que você vai atravessar a rua e para sem motivo algum e um carro passa. Aquela viagem que você não fez e o carro capotou. É disso que eu tô falando. Entendeu? Aquela festa que você não foi e teve tiroteio. É disso que eu tô falando. Capítulo 2 que eu tô lendo, versículo 5. Porque não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele tu te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Olha só, tu fizestes um pouco menor do que os anjos de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre todas as obras de tuas mãos. O que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que tu visites? Tu fizeste um pouco menor que os anjos, mas de honra e glória o coroaste. Pessoal, observem só a NASA e os seus estudos, para que vocês tenham compreensão dessa palavra. O que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que tu o visites? Pessoal, eu moro em Marabá do Pará. Eu já viajei para muito lugar, mas nunca na minha vida que eu consegui viajar o Brasil todo. Então a Terra é muito maior do que eu, em questão de tamanho. E a gente começa a observar o espaço, as galáxias, o infinito. A gente observa o Sol naquela temperatura extrema. Inclusive a luz do Sol demora 8 minutos para chegar na Terra, né? A gente observa a Lua cheia de crateras. A gente vê estudos sobre multiverso e todas as outras coisas. Então a criação de Deus é grande demais. Essa palavra foi feita pela primeira vez no livro de Jó. Um dos amigos de Jó que fez esse discurso. O que é o homem para que tu te lembre dele? Ou o filho do homem para que tu visites? Na criação, na composição do mundo, o homem não é nada. Nós não somos nem um grão de areia no vasto universo. Tá entendendo? Ou seja, aos olhos de Deus nós temos muito valor, claro. Mas se você também se dá o valor.
e respeitar o Criador e as suas obras, porque tem muita gente adorando várias outras coisas, menos Deus. No carnaval mesmo, que teve aí, eu tava vendo um vídeo do carnaval, possessão, ao vivo, né? Todo mundo possuído por Exus e Pombagira, caindo para trás e sorrindo, entendeu? Então as pessoas começam a dar valor para muitas coisas que não são Deus. E essa passagem é justamente isso. O que é você, né? O que sou eu na criação toda? Por maior que você ache que você seja, você não consegue interferir tanto assim na sua vida. Você também não muda tanto o mundo ao seu redor. Ah, eu sou o cara, eu tenho uma empresa, eu ganho milhares de reais por mês. Mas se tiver uma guerra no Brasil, tu vai ser afetado como todo mundo. Ah, eu sou o cara, eu sou mais importante, eu sou o Ike Batista da vida. Mas se tiver o Covid, você vai ficar preocupado como todo mundo. Entendeu? Então, no vasto universo, na criação, o homem não é nada. Sacou? Nós somos pequenos demais para se considerar alguma coisa. Uma simples bactéria consegue matar um corpo todo. Não é verdade? Entendeu? Você tá andando na rua achando que pode tudo e simplesmente acontece uma desgraça na sua vida. Um atropelamento, uma bala perdida, alguma coisa. Entendeu? Então o homem não é tanta coisa assim. É isso que essa passagem quer dizer. As pessoas se acham porque se acham. Mas o homem não é essa maravilha toda. O homem não é tudo isso que ele imagina que é. A gente não é tão grandioso assim. Tem pessoas que só andam porque não sabem voar. Tem pessoas que não dão nem bom dia para um pobre de esquina. Não é verdade? Tem pessoas que acham que o mundo nunca vai dar a volta, que sempre vão estar em cima. Ficam pisando em todo mundo, ficam humilhando. E essa passagem quer dizer para você o seguinte: o que é o homem? Ou o que é o filho do homem? Nós, no vasto universo, na composição de toda a criação, não somos nada. Em questão de força, em questão de poder. Tem uma passagem na Bíblia, se eu não me engano, no livro de Isaías, que fala que um anjo matou mais de 180 mil pessoas em uma noite. Um anjo. E aí a gente vê, às vezes, homens que só porque tem uma arma, porque tem uma coisa, se acha poderoso demais. Tá entendendo? E não levam em consideração que todo aquele que vive pela espada morrerá. Em outras palavras, o que é teu está guardado. Se você não se arrepender e continuar fazendo maldade. Então, o mais importante na vida é ser humilde. Ser gentil. E aí a gente cai naquela passagem de Salomão que fala: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias encontra, reparte com 7 ou até com 8, porque tu nunca sabe o que vai vir sobre a terra. E isso é a mais pura verdade. Então, na composição da criação, eu não estou falando que você não é especial para Deus. Para Deus você é especial. Mas na composição da criação, no vasto universo, você nem existe. Entendeu? Então, assim, na imensidão do espaço, em toda a composição da criação, a Terra é um grão de areia. E você está na Terra. Então, no espaço, no universo, você nem existe. Se for levar para o literal mesmo, uma pessoa morrer não modifica tanto assim no universo. Pode influenciar a vida de todo mundo ao seu redor e talvez a vida de outras pessoas que moram em outro país, gerar um efeito borboleta. Mas na criação isso não é nada. Tá entendendo? Em toda a criação isso não muda. Isso não é nada. Você o fato de uma pessoa morrer aqui na Terra não vai fazer o sol parar de brilhar. Tá entendendo? Se um político famoso bate as botas, isso não vai fazer um novo dia de chegar, se Deus quiser. Tá entendendo? Se uma pessoa famosa que tem milhões de seguidores na internet morre, isso não vai fazer a chuva parar de chover. Entendeu? Então, no vasto da criação, na infinidade do universo, o ser humano não é nada. Deus, ele supervaloriza a gente. Mas em toda a composição nós não somos nada. Sacou? Se o Brasil for afetado, todos os brasileiros são afetados junto. Todo ego, todo sentimento de superioridade, toda grandiosidade, todo talento, todo estudo, tudo que você imagina que você tem ou teve, vai por água abaixo. E é essa passagem que o apóstolo Paulo está falando. E não é a primeira vez que a gente vê essa passagem na Bíblia. Essa passagem está no livro de Jó. Tá bom? Isso aqui serve para que muitas pessoas abram os olhos e parem de querer ser demais, né? Porque tem muita gente que se acha demais. Tem pessoas que fazem as mesmas coisas que todo mundo. Se um morador de rua vai no banheiro, você vai. Se um morador de rua adoece, você também adoece. Se um morador de rua come, mesmo que mal, você também come.
mas só por você comer caviar, só por você adoecer e poder ir para um hospital bom, só por você visitar lugares melhor que um morador de rua, você acha que é mais humano do que ele, ou que é algum tipo de pessoa simplesmente diferente, que tem algum destaque. E na criação você não é nada, você não tem destaque nenhum. Porque o morador de rua pode pegar uma doença como um CA e se curar, e mesmo sem conseguir ir no hospital, e você pode ir nos melhores hospitais e não conseguir. Então esse reconhecimento de que nós não somos grande coisa assim é muito importante para que nós se sujeite em algo maior. Mas essa passagem aqui não é para nós, é para Cristo, né? Para que vocês entendam um pouco a grandiosidade da criação. Porque não foi aos anjos, capítulo 2, versículo 5, que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Ou seja, não foi aos anjos que Deus entregou o juízo que vai vir sobre toda a terra. Não foi para os anjos, foi para Cristo, né? E aí continua. Que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Essa passagem aqui não é para nós, é para Deus. Tá entendendo? Essa pergunta aqui não foi feita para o ser humano. Porque se me perguntar o que é o homem para que dele te lembre, o homem é o meu pai, né? O homem é o meu irmão, o homem é o meu amigo, eu vou me lembrar dele. Mas para Deus, o que é o homem para que dele te lembre? As pessoas nascem e morrem como a palha lançada ao vento, como pequenas rosas que nascem no meio do deserto e simplesmente desaparecem quando o sol bate mais forte. A vida aos olhos de Deus não é nada, porque Deus é eterno. 100 anos para Deus é como um assoprar, é como um vislumbre. E essa pergunta está sendo feita direcionada ao próprio Deus. O que é o homem para que dele tu te lembres? Então, quando a gente começa a praticar o bem, a gente fica na memória de Deus. De maneira alguma, os justos serão tomados como injustos, nem vice-versa. Mas essa representação dessa passagem é exclusiva para Cristo. Porque Jesus Cristo é que se torna menor que todos os anjos dos céus. Por que Jesus se torna menor que todos os anjos dos céus? Né? Ele está falando aqui, ó. Tu fizestes, tu quem? Deus, um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes e o constituíste sobre todas as coisas. Todas as obras das tuas mãos, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então essa comparação aqui é muito forte. Essa comparação aqui é muito forte, porque quando Jesus está na cruz, né, uma pergunta é feita para ele. Pôncio Pilatos exige dele uma resposta. Quando Jesus está para ser levado para a cruz, claro. E aí Jesus não responde. Jesus não cai no jogo de Pôncio Pilatos. Jesus só responde o que lhe convém. Então Pôncio Pilatos chega assim e fala: tu é o rei dos judeus? E Jesus fala: tu falou. Não foi eu, foi tu que disse. E aí Pôncio Pilatos continua investigando Jesus, porque Pôncio Pilatos não quer ser injusto. E Pôncio Pilatos quer fazer um julgamento justo, por quê? Porque Pôncio Pilatos está com medo. E aí tem um momento que Pôncio Pilatos fala assim, ó: tu não sabes que está sujeito a mim a tua vida e que eu posso fazer contigo o que eu quiser. E aí Jesus fala: tu não pode fazer comigo nada do que não foi dado a te fazer pelos céus. Porque se eu quisesse, eu podia orar ao meu Pai e ele me traria nesse exato instante legiões e legiões de anjos para que me protegesse. Mas eu não sou desse mundo. Então assim, Jesus se torna menor que todos os anjos de Deus. Porque o homem é menor que os anjos. Entendeu? Jacó luta com o anjo. Mas Jacó só está prosperando na luta porque o anjo deixa Jacó ganhar. Não tem como brigar com Deus e vencer, pessoal. Tá entendendo? E aí quando o anjo cansa de Jacó, ele simplesmente desloca a coxa de Jacó e fala: dane-se, Jacó, agora tu vai ter que aprender uma lição. E aí, levando para essa representação também da passagem, do anjo matando mais de 180 mil pessoas, a gente vê o seguinte. Sim, é uma possessão real, sim, desenvolvimento legado. A gente vê o seguinte:
Um anjo tem poder para matar mais de 180 mil pessoas e Jesus não tinha poder como um anjo na terra. Jesus não conseguiria se movimentar matando um exército, a não ser que ele pedisse ajuda de Deus. Então, assim, de maneira humana, nós não podemos fazer quase nada. Tá entendendo? Você pode se movimentar na velocidade da luz? Não pode. É impossível? Não é impossível, né? Mas para o homem é. A própria internet mesmo faz eu chegar na casa de vocês nesse exato instante. Mas eu mesmo não consigo chegar aí. Oi, Graciele. Tá entendendo? Só que um anjo de Deus consegue se movimentar por todo mundo. Bom dia, meu amor. Você tá entendendo? Então, assim, Jesus Cristo em carne, nascido de homem, se torna menor que os anjos de Deus, dos céus. Se torna menor que todos os anjos, se torna menor em poder, se torna menor em capacidade de locomoção, se torna menor em tudo, né? Menos, claro, no fato de que ele faz a vontade do Pai. Mas em questão de poder, Jesus é menor que os anjos. Ah, mas Jesus faz obras maravilhosas porque Deus está com ele. Mas só que um homem sozinho não tem poder para nada. É isso que a Bíblia quer mostrar. Só que mesmo Jesus tendo se tornado menor que os anjos dos céus, por fazer a vontade de Deus, Deus o gloria acima de todos os anjos. E é aí também que entra a questão dos humilhados serão exaltados, e para você ser o maior, você tem que ser o menor. A Bíblia ela é muito profunda, meus amigos. Ela é muito profunda. Se você não compreender a profundidade da Bíblia, é uma coisa assim que eu já li a Bíblia várias vezes, mas eu nunca consegui ter a compreensão da Bíblia como eu consegui ter nesses últimos 4, 5 meses. Então, assim, desde os meus 9 anos eu leio a Bíblia. Eu nunca consegui compreender a profundidade da Bíblia como eu compreendo agora, nesses últimos 4, 5 meses, né? Então, assim, Jesus Cristo se torna menor que tudo na criação de Deus. Ele se torna menor que os anjos dos céus, entendeu? Então, assim, os anjos de Deus são todos poderosos. O arcanjo Miguel expulsou Satanás. Tem uma coisa muito interessante aqui. O livro de Judas fala o seguinte, né? Eu vou inclusive para Judas aqui. O livro de Judas fala o seguinte. E esse Judas aqui não é Judas o Iscariote, é outro Judas. O livro de Judas fala o seguinte, ó. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e de exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como quem já uma vez soube disto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois que não acreditaram. E aos anjos que não guardam o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, os anjos que pecaram contra Deus, os anjos caídos, né? Reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Esses anjos aqui, pessoal, não são os anjos que caíram com Satanás. Tem um livro chamado Livro de Enoque, que é um livro apócrifo. E assim, essa comparação é direcionada exclusivamente a esse livro. Mas assim, tem gente que acha que aqui é a queda dos anjos, os anjos de Satanás. E aqui o livro de Judas está falando sobre os anjos que estão em prisões. Os anjos de Satanás não estão em prisões, estão todos soltos pela terra. É tão tal que quando Satanás se reúne nos céus, no livro de Jó, fala-se assim, de onde vem Satanás? Eu venho de rodear o mundo e passear por ele. Então Satanás está solto. Se Satanás está solto, por que seus anjos estão presos? Né? Então vamos ignorar essa passagem aqui para nós não entrar em termos apócrifos, né? Porque não é isso que eu quero mostrar. Mas aqui, continua, né? Mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação. Esses quem? Os seres humanos, né? Os seres humanos que não conhecem a Deus ou não têm compreensão da Bíblia totalmente. A Bíblia tem que ter uma compreensão muito forte. Esses dias eu vi um cara falando que ia pisar na cabeça do diabo, eu falei, Senhor, perdoa, ele não sabe o que fala. Entendeu? E aí continua, né? E contudo também estes semelhantemente adormecidos contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel,
quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse o Senhor, te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em nossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento, de uma para outra parte. São como árvores murchas infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a regrura das trevas. Então, nessa comparação aqui, a gente vê uma similaridade de autoridade, pessoal. O homem não tem poder para bater no diabo, tá? Então, assim, Jesus Cristo se torna um ser humano, né? Ele se torna um ser humano cheio do Espírito de Deus. Jesus é Deus, Jesus está com Deus. Jesus faz maravilhas porque Deus está com ele. Mas o corpo humano é fraco, é vulnerável e não tem tanta força assim. Toda a força que Jesus Cristo teve, ele teve em Deus. E no momento da cruz, ele não poderia agir com essa força que ele tinha de Deus para sair da cruz, porque era necessário que ele se sacrificasse por toda a humanidade. A representação de que Jesus se torna menor que os anjos dos céus é uma representação de força. Por maior que nós sejamos, nós não temos autoridade para vencermos entidades no soco, na briga. O próprio Jacó lutou com o anjo do Senhor e prevaleceu enquanto o anjo quis, mas quando o anjo não quis mais, o anjo simplesmente desloca a coxa de Jacó. E hoje nós vemos homens pregando que vão pisar na cabeça do diabo, vão bater no diabo, vão fazer isso, isso e isso, como se tivessem essa autoridade pela sua própria força, esquecendo que quem dá autoridade é Cristo. Lembrando-vos, porém, do livro de Judas, que eu acabei de ler, que fala que o próprio arcanjo Miguel, quando estava disputando com Satanás pelo corpo de Moisés, não ousou falar para ele palavra de maldição, mas disse: Deus te repreenda. Isso não é só uma demonstração de hierarquia de poder, como também uma demonstração de fragilidade. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Parem de agir com os seus próprios pensamentos como se a força viesse de você. Porque quando Deus quis, Deus tirou a força de Sansão. Porque Sansão tinha se esquecido que a força não vinha das tranças, e sim do pacto da aliança que ele tinha com Deus desde o seu nascimento. Tá entendendo? Então, assim, Deus não vai deixar que pessoas ruins te façam mal, mesmo de maneira espiritual, que alguém faça uma obra de feitiçaria ali, e o espírito imundo vá na tua casa e destrua a tua família se você estiver apegado a ele. Porque no meio do caminho, Deus vai colocar um espírito mais forte que aquele espírito. Mas a representação aqui, que em carne, Jesus Cristo era menor que os anjos dos céus. Porque por mais grandioso que você seja, você não consegue matar 180 mil pessoas em uma noite. Tá entendendo? Mas o anjo do Senhor conseguiu. Por mais poderoso que seja, você não consegue expulsar Satanás da sua vida com sua própria palavra. Mas o arcanjo Miguel, empenhado em servir Deus, conseguiu expulsar Satanás dos céus. E essa é a representação: dos humilhados serão exaltados, e de quem for menor se tornará maior. Porque todo aquele que se curva perante os pés de Deus e se torna submisso da vontade de Deus, e não aquele que se exalta achando que tem poder na sua própria palavra, achando que é grande no seu próprio ensinamento, confiando na sua própria força, vai conseguir vencer. Mas aquele que se submete à posição de servo de Deus se torna maior do que aquele que se submete à posição de autoridade na sua própria força. Porque todo homem que se engrandece em si mesmo fica por si mesmo no mundo. Mas todo aquele que se rebaixa à posição de ficar submisso à vontade de Cristo, tem Cristo para lhe proteger, como o arcanjo Miguel teve a força de Deus para expulsar Satanás. Essa é a representação de submissão. Essa é a representação de ser inferior, de diminuir para subir, de ser o menor para crescer. Jesus não quer ser maior que os anjos de Deus. Jesus não quer ser maior que os anjos dos céus aqui na terra. Jesus quer ser menor que todos eles. Por quê? Porque Jesus quer que o próprio Deus seja a sua força. E nisso o próprio Deus o coroa de honra e glória acima de todos os anjos, porque primeiro ele se submeteu à posição de ser menor que todos os anjos, por amor a Deus. Tá entendendo? E essa é a representação, né? Tanto do livro de Judas, quanto do nosso próprio livro. Tem pessoas que confiam em armas, tem pessoas que confiam em facão, tem pessoas que confiam em amigos políticos fortes e tem pessoas que se apegam exclusivamente em Deus. Mais importante que toda a força humana é Deus.
Mais importante que sua própria força é Deus. Dessa maneira, pois, Jesus se submeteu a Deus, se tornando menor que os anjos de Deus, né? Ele não desceu da cruz por vontade própria, podendo fazer isso se quisesse. Deus poderia fazer Jesus descer da cruz para que ele se tornasse muito maior, para que o nome dele fosse pregado, para que nós conhecesse Deus por meio dele. Isso aqui me fez ser encaminhado para o livro de Judas. Pessoal, observem uma coisa. Não mexam com aquilo que vocês não têm força para vencer. Tá entendendo? Então, assim, eu não sou tão fiel assim. Então, reconheça que você não é tão fiel. Tá entendendo? Eu não sou tão forte assim. Então, reconheça que você não é tão forte. Eu não sou tão santo assim. Reconheça que você não é tão santo assim. Porque enquanto você viver de aparência e não admitir suas vulnerabilidades, você vai impedir Deus de te ajudar no momento de precisão e você vai começar a mexer com coisas que você não vai conseguir vencer. Imagina só um homem que fica falando que vai dar murro na cara do diabo e não tem entrosação com Deus. Você acha que ele vai conseguir vencer o diabo na briga? Não, né? Então, assim, essa é a representação do livro de Judas, que é só um capítulo. São homens que se desprenderam da verdade, são como acéfalos irracionais, que seguem os seus próprios conhecimentos e falam acerca de coisas que não têm entendimento. Tá entendendo? Então, assim, de maneira alguma que eu, com pouca fé, vou em um terreiro chutar santo dos outros. De maneira alguma que eu, com pouca fé, vou fazer briga contra um macumbeiro. De maneira alguma eu, com pouca fé, vou começar a querer fazer briga contra as potestades do inferno e os principados. Porque aqui nessa representação a gente vê o próprio arcanjo Miguel diante do corpo de Moisés, lutando com o diabo em palavras, e ele não ousa pronunciar palavras de maldição contra o inimigo. Por quê? Porque tem pessoas que seguem um exemplo totalmente contrário. Tá entendendo? Tem pessoas que seguem um exemplo totalmente contrário. Tem pessoas que pregam que são crentes, pregam que são crentes, pregam que são crentes. Quando recebem xingamento, xingam a pessoa. Tem pessoas que pregam que são crentes, pregam que são fortes, pregam que estão com Deus. Quando recebem violência, agem com violência. Tem pessoas que pregam misericórdia, pregam perdão. Quando agem, quando encontram alguém sem misericórdia, também agem sem misericórdia. E toda vez que você faz isso, você não está fazendo a vontade de Deus, mas sim a do diabo. As pessoas perguntam, por que tu não debate contra satanista aqui? Porque eu não vou cair na deles. Tá entendendo? Eu não vou cair na deles. Servos de Cristo agem como servos de Cristo. Servos do diabo agem como servos do diabo. De maneira alguma, eu vou discutir com alguém falando palavras de baixo calão. Mas os servos do inimigo agem dessa forma. E dessa maneira também tem muitos cristãos que falam sobre Deus, mas no momento de desespero, ou de raiva, ou de agonia, agem com palavras de baixo calão, como fazendo a vontade do inimigo. E aqui a gente vê o próprio arcanjo Miguel sendo provocado e falando assim, ó, Deus te repreenda, Satanás. Tá entendendo? Deus te repreenda. Então tem pessoas que desejam mal para nossa vida e a gente fala, eu quero que essa pessoa morra. Desde quando que isso foi vontade de Deus, desejar que os outros morram? Né? Eu quero que essa pessoa entendeu? Toda vez que você age dessa maneira, você não está fazendo a vontade de Deus e sim a de Satanás. Mesmo que você ache que é o santo, que é o bambambam. Então, se você não tiver autoridade no seu discurso, se você não tiver consciência da sua fé de fato, e se você não fazer o que Cristo ensinou, que é se humilhar, mas aos pés de Deus, para que Deus te exalte, você está vulnerável a todas as circunstâncias do mundo, né? Eu já ouvi casos de pessoas que se diziam cristãs chutarem santos em terreiro e perder a perna. Já vi. Eu já vi casos de pessoas invadirem terreiros para destruir tudo e ficarem loucas. Eu já vi. Irmãos, mas Elias entrou dentro do templo de Baal e destruiu todos os santos. Elias fez isso. Elias, né? A menos que você esteja no mesmo nível,
com a mesma convicção, não façam loucura. Por quê? Porque o nosso inimigo é muito forte. O nosso Deus é maior, mas o nosso inimigo é muito forte. Então, se você de fato não está tão apegado no teu Deus, não age com tanta idiotice contra o teu inimigo. Porque provocar a ira do diabo sem ter Deus de fato na sua vida é loucura. Tá entendendo? Isso aqui não é uma representação de respeito às coisas erradas. Isso aqui é uma simbologia de poder, de potestade, de coisas espirituais, guerras espirituais. Porque tem pessoas que não estão tão íntimas com Deus, mas insistem em desafiar o diabo. Sacou? E aqui a gente vê uma representação de um ser que está sempre à direita de Deus. Sempre está com Deus nos céus. O arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel está sendo provocado e ele não ousa falar a palavra de maldição. Por quê? Porque ele é santo. Tá entendendo? Ele não joga o jogo do inimigo. Ele não fala palavras de baixo calão. Ele não ameaça. Ele só fala assim, Satanás, Deus te repreenda. E tem muita gente hoje que ameaça uma pessoa porque ela é satanista, xinga, fala que a pessoa vai pro inferno e fala meio monte de coisa. Menos sobre Deus. Menos o testemunho que tem que ser dado. Ai, Satanás, ai, Satanás. Ó, Deus te repreenda. Tá bom? Dê licença aqui, Deus te repreenda. Pronto. Simples, né? Isso serve, pessoal, para que vocês tenham conhecimento. Cuidado com as pregações das pessoas que se distanciaram do verdadeiro evangelho. Pessoas que agem como loucas, como acéfalos, como animais irracionais que não têm compreensão da palavra que foi administrada. Cuidado também você como líder, o que você está ensinando para as suas ovelhas, o que você está ensinando para as pessoas que estão visitando a sua igreja. Porque tem muita pessoa ensinando os servos a desafiar o diabo, mas ninguém está preparado para fazer esse tipo de desafio. Porque tem pastores que pregam que vão pisar na cabeça do diabo, vão bater no diabo, vão capotar nos peitos do diabo, vão assassinar o diabo e ficam dando mau testemunho para os seus servos, porque os seus servos ficam enfrentando o diabo e não servindo a Deus. Ficam falando que se o diabo aparecer vão fazer isso e aquilo e não conseguem mais nem dizer Deus te repreenda, Satanás. Porque quem faz todas as maravilhas na vida da pessoa é Deus. Quem tem autoridade para fazer todas as coisas é Deus. Não é você. Não é você que pisa no diabo. Não é você que faz essas coisas. Esse tipo de pregação é loucura. E não sou eu que estou falando. É Judas. Tá entendendo? Eu vou até repetir a passagem. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação. Essa aqui não é a salvação dos apóstolos, não. É a salvação comum. Porque os apóstolos vão reinar com Cristo e os mártires ressuscitarão primeiro. Né? A exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo. Olha o que Judas está falando. Judas, servo de Cristo, não Judas Iscariote. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido, como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, e contudo também eles, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação, e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Tá entendendo? Essas pessoas que não reconhecem a autoridade, né? Se o diabo aparecer aqui, eu vou bater no diabo, eu vou pisar no diabo, eu piso na cabeça do capeta porque me foi dada a autoridade. Não, não é assim que funciona. A autoridade vem de Deus. Deus tem poder para repreender o diabo. Você não tem poder para isso. Deus tem poder para afastar o inimigo da sua vida, você não. Entendeu? É por isso que a oração dominical é livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos quem? Do mal. Quem é que vai nos livrar? Deus. Senhor,
Pai nosso que está no céu, oração, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. Aí começa, aí no final fala, livrai-nos do mal. A oração dominical não fala, vocês vão se livrar do mal, né? Ai, Satanás, sai daqui que eu tenho autoridade. Não, livrai-nos do mal, entendeu? Não esqueçam que quem tem autoridade é Deus. Não é ficar dizendo, desafiando, tudo mais, não. Entendeu? Então, cuidado, pessoal, com o que vocês falam. Cuidado com o que vocês fazem. Há muitas pessoas que escandalizam o nome de Cristo porque não têm autoridade em Cristo. É simples. São pessoas que não querem pregar o verdadeiro evangelho, querem só se amostrar, né? Verdade seja dita. Entendeu? Pessoas que querem se amostrar. Ai, que querem mostrar que são os santos, são os gostosão. E aí ficam batalhando contra a religião de outras pessoas. Ficam derrubando santo de outras pessoas. Ficam falando mal de coisas que não têm conhecimento. E aí são atacados. Ah, mas você concorda com... Eu não concordo. Eu não concordo. Não tô falando que eu concordo. Não tô falando que eu concordo com essas coisas. Eu só tô falando que se você não tiver autoridade de fato para fazer aquilo que você acha que quer fazer, você não vai conseguir fazer. Porque do mesmo jeito que tem um lado bom, tem também um lado mau. Se a sua fé em Deus não for tão grande que a fé daquela pessoa que tá na coisa ruim, a coisa ruim daquela pessoa vai te fazer mal. É simples. Tá entendendo? Quando você tem intimidade com Deus, uma pessoa ruim te manda um espírito fraco, Deus manda um mais forte. A pessoa manda um espírito mais forte, Deus manda outro mais forte para te proteger. A pessoa manda um príncipe do inferno, Deus manda o arcanjo Miguel e pelo arcanjo Miguel ninguém passa. Mas isso é quando você tem intimidade com Deus. Isso serve para quê? Para que a gente não fique brincando com o mundo espiritual como se fosse um mundo visível. Como se fosse uma luta de boxe que você faz com seu amigo no fim de semana. Entendeu? Como se fosse uma demonstração de força na academia. É isso que o livro de Judas quer nos mostrar e é isso que a gente tem que compreender. Tá entendendo? Se você não tiver tanta autoridade assim em Cristo, você não quer pregar um evangelho, você não quer salvar, você quer se amostrar. E isso não é legal, cara. Entendeu? Américo, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela ajudinha aí que você fez. Como faz para ser forte com Deus, profeta? É lendo a Bíblia todo dia, né? Lendo a Bíblia todo dia, tendo intimidade com Cristo, entendeu? É não ficando desafiando essas forças aí, mas pedindo para Deus te livrar delas. Sacou? É dessa maneira que você vai tendo intimidade com Deus. Porque existe uma representação no livro de Daniel, pessoal. O anjo estava levando uma resposta para Daniel, profeta Daniel, e as potestades e principados que estavam sobre o rei da Síria, se não me engano, eu acho que era o rei da Síria, se eu tiver errado alguém comente aqui no vídeo depois, não deixou o anjo passar, né? E ele ficou retido por mais de 20 dias, contendendo, até que o próprio Deus, ele manda quem? Ele manda o arcanjo Miguel ajudar o anjo a passar para entregar a mensagem, né, para Daniel. Inclusive tem até um hino que fala assim, ó, o anjo vinha trazendo a resposta do Senhor, mas foi impedido de passar e ele voltou para o céu. Então a gente vê que no próprio mundo espiritual existem hierarquias. Tem anjos que são anjos que entregam mensagem, tem anjos que são anjos de briga, né? E assim, tem espíritos do mal que simplesmente param anjos do bem e não deixam passar. São mais fortes, né? Não que sejam salvos, mas tem mais força. E aí Deus fala, é para aumentar o nível da força? Pois então eu vou mandar outro mais forte. E aí chega no último nível, que é o arcanjo Miguel, que foi apresentado para nós na Bíblia, né? De poder, de força, assim, de luta. Foi ele que expulsou Satanás dos céus pelo sangue de Cristo, claro. E aí de Miguel ninguém passa. Tá entendendo? Então assim... Obrigado, Américo, eu recebi aqui. Então assim... Se no próprio mundo espiritual tem hierarquia, quem somos nós para acharmos que somos maior do que tudo, né? Se no próprio mundo espiritual tem hierarquia, quem somos nós para acharmos que somos os bambamã? Entrou para a igreja hoje, leu 2 páginas da Bíblia, nem se livrou de todos os pecados que tem ainda, sai pela aí desafiando a fé de todo mundo.
Ah, é porque eu tenho fé em Deus. Ok, isso é bom. Agora, Deus te ensinou a sair por aí desafiando o diabo? Não. O que foi que Deus te ensinou? Deus te ensinou a continuar na tua fé, a pregar a salvação e não sair por aí querendo desafiar as pessoas. Porque até anjos do mal param anjos do bem. E aí Deus tem que trazer novos anjos. Então, assim, se o inimigo aparece na tua vida e você tá firme com Deus, e o inimigo é forte, Deus manda um anjo mais forte para te proteger. Agora, se você não tem tanta força assim e nem tanta fé, não saia por aí desafiando a fé das pessoas em outras coisas. Ah, irmão, mas Deus é mais forte. Deus é mais forte. Deus sempre foi mais forte, sempre será. Mas a questão aqui não é Deus, é você. Tá entendendo? Deus é todo poderoso. Isso é um fato. Mas Deus não ensinou esse tipo de conduta. Por quê? Porque tem pessoas que não pregam o evangelho, escandalizam o evangelho, pessoal. São envergonhadas, né? Tem pessoas que querem se amostrar, que querem ser o bambambam, e Deus não ensinou esse tipo de coisa. Deus não ensinou exaltação, ensinou humilhação, se rebaixar para ser grande. E aí tem pessoas que querem sair por aí, né? Enfrentando a fé das pessoas em outras coisas, e são envergonhadas, e depois colocam culpa em Deus, mas não tinham fé suficiente, e nem estavam fazendo aquilo para convencer a alma, estavam fazendo aquilo pelo próprio ego. Sacou? Então, cuidado com o que você está pedindo para a sua vida. Cuidado com o que você está desafiando. Se você não tiver, de fato, intimidade com Deus, não se envolva com qualquer tipo de coisa. Tá entendendo? Eu leio a Bíblia quase todo dia. Quase todo dia eu prego a palavra de Deus. Eu nunca fui num terreiro derrubar a estátua. Eu nunca fiquei chamando Satanás para minha frente para dizer que vou pisar na cabeça dele. Eu nunca falei que eu quero ver uma pessoa endemoniada para me expulsar um demônio. Nunca na minha vida. De maneira alguma. Pelo contrário, eu peço a Deus que isso nunca aconteça comigo. Eu peço a Deus para Deus me livrar do inimigo. Para Deus evitar que eu tope com ele. A minha confiança em Deus é isso. Entendeu? E a gente vê pregações totalmente contrárias. As pessoas não estão pedindo para se aproximar de Deus, estão pedindo para se aproximar do diabo. E se você não tiver tanta força assim, cuidado com o que você pede. Bebi um cafezinho, meu amor. Comeu nada. Já vou comer. Vou desligar a live já. Aí eu vou abrir uma live de batalha. Pessoal, depois eu vou abrir uma live de batalha, viu? Depois dessa live aqui. Quem puder me ajudar na live de batalha, me ajude. Viu? Enfim. Vai ser o meu ganha-pão a live de batalha. Quem quiser criticar também, critique à vontade, né? Porque as pessoas falam, mas Deus vai te abençoar, pessoal. Entendam só, pessoal. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho também, o TikTok, né? E não é roubo, não, fazer batalha. Então, assim, eu tô falando da palavra de Deus aqui, até agora eu ganhei 100 diamantes, ó. Eu não tô falando isso aqui pra cobrar ninguém nem nada. 100 diamantes, né? 100 diamantes, pessoal, é exatamente R$2. R$2. Na live de batalha ontem, eu vou ser sincero com vocês. Eu ganhei 125, entendeu? Então, assim, eu vou continuar fazendo live de batalha, que assim nós se diverte, nós brinca e por aí. Não pode ser com a Godoy. Ah, se for com a Godoy, tu vai pro lado de lá, né, Osmar? Não, pode ser com ela sim, pode ir pra lá, não tem problema não. Okay. O Osmar Banhato. Ontem eu vi lá os presentes que tu mandou pra ela. Quem? A Godoy. Quem é Godoy? Aquela mulher que eu tava disputando ontem. Fazer café. Tá bom. Pode ser com a Godoy sim, é com ela que eu vou. Ela é forte? Pois é, ela é forte, mas a união faz a força, brother. A gente vai ganhando os patrocinadores dela também, os gringos de lá às vezes pula pro lado de cá e manda alguma coisa. Então, assim, a intenção não é vencer dela, a intenção é ganhar também, né? Disputar com gente forte, a gente também fica forte, entendeu? Assim, quando eu tiver em live, assim, não me trai, não. Não me abandone pela Godoy. Ó, ali é só feitiçaria, viu, Osmar? Ela tá te iludindo, brother. Não, tô brincando, brother. Os presentes é teu, tu faz o que tu quer com ele. Mas, enfim. Capítulo 3, né, do livro de Hebreus. Cristo é superior a Moisés. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo. Considerem Jesus Cristo, né?
apóstolo e sumo sacerdote da nossa confirmação, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que edificou. Cara, falar uma coisa dessa, naquele tempo, é uma ousadia tão grande, vocês não estão entendendo. Pessoal, os apóstolos de Cristo, eles não brincavam, entendeu? Eles pregavam mesmo. Não era brincadeira, era pregação. Falar isso hoje é a coisa mais comum. Ai, Jesus é tanto melhor que Moisés quanto maior, superior em todas as coisas. Normal, isso é normal. Você tá entendendo? Mas naquele tempo falar uma coisa dessa é o mesmo que falar para a Igreja Católica um tempo atrás que a Terra era redonda e não quadrada. A sua cabeça podia rolar. Valeu, Osmar Banhada. Você tá entendendo? Então, naquele tempo, o povo gostava exclusivamente de Moisés. Moisés tinha sido o nome que tinha sido apresentado. E agora esses homens que tinham convivido com Cristo, eles estão fazendo uma pregação ousada. Ó, Jesus é maior do que Moisés. Isso aqui não é uma coisa simples, não. Cabeças podem enrolar com essa palavra. Porque os apóstolos de Cristo foram perseguidos todos os dias da sua vida. As pessoas falam que o espinho na carne de Paulo era a perseguição que Paulo sofria, mas isso não é verdade, porque todos os apóstolos receberam perseguição. Não foi só Paulo, não. Paulo provavelmente foi o que mais sofreu, mas isso não tira o sofrimento do restante. Tá entendendo? Então isso não serve como espinho na carne. Ah, eu sou perseguido por causa da palavra. Isso não é espinho na carne. Espinho na carne de Paulo era outra coisa. Eu tenho um pensamento do que era o espinho na carne de Paulo, mas eu não vou falar. Provavelmente o espinho na carne de Paulo seja o mesmo espinho na carne de muitos homens aí, né? Tem muita gente aí que não conseguem resistir a mulheres, a tentação e tudo mais. Paulo não era casado. E Paulo não era tão velho. Então, assim, Paulo era sujeito a desejos e tentações. Entendeu? Então, assim, o espinho na carne de Paulo, para mim, não era o passado. Então, a gente observando isso aqui, falar isso nesse tempo era um absurdo. Jesus é maior do que Moisés. Olha só, a perseguição que a pessoa podia sofrer. O próprio apóstolo Paulo matou pessoas por causa da palavra de Cristo. E agora as pessoas estão falando abertamente sobre Cristo num tempo que não se pode falar abertamente. Isso é o mesmo que você tentar pregar o evangelho na China, no Oriente, em vários lugares aí que adoram o Maomé, islamismo extremista. É o mesmo que você tentar pregar o evangelho lá na Coreia do Norte. Tá entendendo? Não é brincadeira falar que Cristo é maior que Moisés nesse tempo. Hoje é fácil falar Jesus é maior do que Moisés. Naquele tempo não era, não. Aquele ali era tempo em que homens eram jogados no Coliseu, eram devorados vivos, eram queimados, eram perseguidos, eram serrados, eram decapitados, eram crucificados de cabeça para baixo. São esses tempos, e são nesses tempos que o livro de Hebreus está sendo anunciado e que alguém fala assim, ó, Jesus é maior do que Moisés. E se alguém arriscou a vida para falar isso, foi para que nós, nos dias de hoje, possamos ter compreensão desse fato. Jesus é maior do que Moisés, porque ninguém dá a vida por uma causa que não acredita. Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Melquisedeque, Jesus é maior do que João Batista, Jesus é maior do que Elias e maior do que Eliseu, porque Elias e Eliseu fizeram milagres e ressuscitaram corpos. Mas teve todo um trabalho. E se deitavam sobre o corpo e assopravam, e dobravam os seus joelhos e oravam a Deus. Voltavam, se deitavam, esquentavam o corpo, assopravam, e dobravam os seus joelhos e oravam a Deus. De maneira que a criança se levantou e espirrou algumas vezes, e foi restituído à mãe. E aí nós vemos Jesus, Lázaro, depois de 4 dias de morto, vem para fora. E o próprio Jesus Cristo falando, olha, eu vou ressuscitar no 3º dia. E todo aquele que acreditar vai ressuscitar comigo no dia do juízo final. Tá entendendo? E é essa compreensão que nós temos que ter. Então, Breno, tá perguntando sobre a oração? Cara, assim, não precisa repetir a oração muitas vezes, não, porque Deus não é surdo, né? Deus não é surdo.
Vamos continuar aqui, ó. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, ao qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nós tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque alguns ouvindo o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito, por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam em seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa e entrar no repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estejam misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que têm crido, entramos no repouso tal como disse. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim, do dia 7º, e repousou o Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso, de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temor há de tratar. Uma coisa interessante, essa passagem ela vai ser explicada. Essa passagem é complicada. E eu não me sinto bem quando alguém prega uma passagem e as pessoas só glorificam sem entender. Então essa passagem aqui ela é muito complicada. Deus fala que não entrarão no seu repouso. E mais tarde o apóstolo Paulo está confiante em entrar ao repouso de Deus. Pessoal, entendam só. Todos aqueles que ouviram a palavra de Deus e endureceram o coração não entrarão no seu repouso. Então, assim, todo o povo que estava no deserto, que saiu do Egito e não deu crédito à palavra de Deus, não entrarão no repouso de Deus. Se Josué tivesse dado um repouso para aquele povo, um novo repouso seria apresentado e não o mesmo repouso estaria apto a ser dado. E a comparação aqui é do próprio repouso que Deus cita, porque Deus repousou no 7º dia. Não é um exemplo aqui de obediência ao sábado, é um exemplo de que o repouso está lá para ser repousado. O mesmo repouso que Deus repousou também está sendo guardado para que todos aqueles que amem a Ele repousem junto. Tá entendendo? Só que dessa maneira, aqueles que não creram na palavra não repousarão. Só que nós não ouvimos a palavra antes. Nós não nascemos no tempo de Moisés. Nós não reencarnamos. Só se vive uma vez.
De maneira que todos aqueles que ouviram sobre a palavra no tempo de Moisés e não deram crédito, não entraram no repouso de Deus. Mas nós, os que nasceram nesse século, que estamos tendo a oportunidade de ouvir sobre Cristo, se dermos crédito à palavra que está sendo pregada hoje, no presente, que Paulo fala, vocês têm que dar crédito à palavra que está sendo pregada hoje. Hoje, para ele, era no tempo dele, o presente dele, aquele dia que ele estava falando, escrevendo. Ou aquele dia que a carta fosse apresentada. E o hoje que Paulo está falando é o agora, o presente. Então nós que nascemos nesse século, estamos tendo a oportunidade de receber essa palavra de Cristo, porque ninguém nunca entrou no repouso negando a palavra de Deus. Josué não deu repouso para o povo. O próprio Josué repousou no repouso de Deus, porque Josué e Caleb deram crédito à pregação, né? Mas o resto do povo não, entendeu? O repouso não era a terra de Canaã era a promessa. Tá entendendo? O repouso era a salvação. De maneira que os homens que morreram naquele deserto não só morreram sem receber a promessa, como também morreram sem receber a salvação. De maneira que todos aqueles que entraram na terra de Canaã receberam a promessa, mas não receberam a salvação. Porque a terra de Canaã não é a salvação, não é o repouso de Deus. A terra de Canaã é a representação do pacto, da promessa que eles teriam a terra, e não a salvação. Talvez tenha um contexto sobre o caminho para o céu, cheio de dificuldades. Mas o repouso de Deus continua com Deus e Deus continua no seu repouso. De maneira que todo aquele que crê em Cristo, a partir do momento que é pregada essa palavra, hoje, tem a oportunidade de entrar no repouso de Deus. Porque o repouso de Deus é a salvação que Deus apresenta a nós. Entendeu? De maneira que ninguém vai entrar no repouso de Deus não dando crédito à sua palavra. E a palavra de Deus não foi apresentada a nós hoje por meio de Moisés. Porque quando foi apresentada por Moisés, ninguém entrou no repouso de Deus porque todos tentaram Deus. De maneira que todos morreram no deserto. E os que entraram na terra de Canaã também continuaram tentando Deus. Entraram na terra de Canaã, mas não entraram no repouso. Nós temos a oportunidade de entrar no repouso de Deus. Nós temos a oportunidade de entrar no lugar onde Deus está descansando. Nós temos a oportunidade de ficar com Deus todo, sempre. Para todo o resto, até a consumação dos séculos. Se nós dermos crédito à palavra que está sendo pregada hoje. E essa palavra foi pregada por mim, claro, por meio da palavra de Deus, mas ela foi anunciada por Jesus Cristo. A salvação só existe em um lugar, que é em Cristo Jesus. Tá entendendo? São exatamente 10 horas da manhã. Eu não vou prolongar mais essa live. Tá bom? E eu vou deixar meu celular carregando um pouco ali. Quando eu voltar, eu vou voltar fazendo live de batalha. Vai ter muita gente falando besteira, como sempre fala, né? Porque tem pessoas que falam, irmão, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Irmão, eu sei que Deus vai me abençoar, Deus já está me abençoando, né? Deus permitiu que eu chegasse em 135 mil seguidores aqui. Deus permitiu que eu conhecesse vocês, entendeu? Então, se eu vou fazer uma batalhinha aqui, se ganha 10, 20 reais, já é uma ajuda, né? Não é verdade? E é assim que Deus abençoa a gente. Não é Deus descendo do céu e fazendo tudo, não. A gente também tem que fazer nossa parte. Entendeu? Então, assim, tem 233 pessoas na live. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram até aqui. E queria que vocês orassem junto, né? Senhor, somente Tu és santo e maravilhoso. Deus, amoroso, perdoai-nos porque nós nada somos. Senhor, não nos impute a nós os pecados da nossa mocidade, nem traga sobre nós os dias maus, Senhor. Antes, Senhor, trata-nos como nova criatura que somos, e não nos impute o pecado dos tempos que já se passaram, pecados do tempo de ignorância. Não permita, Senhor, que Satanás se ande no nosso meio, e nem faça, Senhor, com que levantamos provocação contra o maligno, mas repreende, Senhor, o mal das nossas vidas. Faça com que essa palavra que foi pregada entre no coração das pessoas que escutaram, porque o Espírito Santo é que convence, e a salvação só vem pelo nome de Cristo. Eu não tenho poder para nada, eu não tenho autoridade para nada, mas Tu tens autoridade, sim. Permita que essas pessoas que estão nessa live tenham a oportunidade de Te ouvir, e que futuramente elas entrem no Teu reino. E permita, Senhor, que eu também entre no Teu reino, porque naquele dia muitos que pregaram e fizeram maravilhas em Teu nome não entrarão, Senhor. Não, pois, Senhor, impute a mim pecado algum, Deus, e nem deixes que eu me afaste da Tua presença, porque Satanás está tentando todos os dias, e quanto mais responsabilidade é dada, mais condenação é cobrada. Eu não sou santo, Senhor, os Teus filhos também não são, mas reconheçamos que não somos nada sem Ti. Ensina-nos e aprenderemos. Faça-nos resistir aos nossos próprios maus e se livraremos deles, Senhor.
Livra-nos dos nossos vícios, Senhor, e ensina-nos o caminho da tua salvação para que possamos viver em paz com a nossa consciência e contigo mesmo, ó Deus. Em nome de teu Filho Jesus Cristo eu peço, e que faça-se a tua vontade acima de toda vontade, pois a minha vontade não é nada, e a vontade dos teus filhos são boa, mas não chega à tua vontade. Amém. Então é isso, pessoal. Depois eu vou repostar essa live no YouTube. Quem puder, me sigam lá no YouTube, é Profeta do Bem, né? Profeta do Bem, tudo junto. E eu também estou com a campanha aqui no TikTok, tem o link na biografia. Quem quiser e puder, dê uma passada lá, tá ok? Obrigado a todos e até daqui a pouco na batalha. Amanhã a gente continua com Hebreus. Você não faz o sinal da cruz? Não, eu não faço o sinal da cruz, não. Jesus não tá mais numa cruz, né? Que ideia é essa de que Jesus está na cruz? Oi? É o pão da Graciele. Jesus não tá mais morto, não, pessoal. Parem de ficar achando que Jesus está na cruz, que vocês precisam ficar fazendo o sinal da cruz na testa. Façam se quiser, também não tem problema nenhum. Isso não vai fazer vocês ser condenados, não, né? Mas assim, parem de dobrar os seus joelhos perante um Jesus morto, tá? Todas as vezes que vocês dobram o joelho de vocês perante uma cruz que tem um Jesus crucificado assim, né? Vocês não estão adorando o Jesus verdadeiro, entendeu? Jesus não tá mais morto, pessoal. Jesus não é mais cordeiro, não. Jesus é leão, tá entendendo? Esse Jesus que vocês enxergam aí morto numa cruz, ele não existe mais. Jesus agora ele tem os olhos como chama de fogo. Os seus pés são reluzentes como latão, né? Ele está vivo e não pode mais morrer. Tá no livro de Apocalipse, tá bom? Eu vou ler aqui pra vocês para não ficar só da boca pra fora. Entendeu? Então, assim, parem de ficar prestando atenção nesse Jesus morto e comecem a prestar atenção no Jesus vivo. Levem em consideração o sacrifício de Cristo, acima de tudo, né? Mas não dobrem os seus joelhos perante uma estátua de um Cristo morto. Tá ok? Vamos lá, Apocalipse capítulo 1. Tem até um hino que fala, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus. Olha só. Dedicação às 7 igrejas. Capítulo 1, versículo 4 de Apocalipse. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco. Da parte daquele que é e que há de ser, né? E da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com umas nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, para sempre. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega. Esse aqui é Jesus, não é mais Jesus morto. Eu sou o Alfa e o Ômega. Versículo 1 do capítulo, versículo 8 do capítulo 1 de Apocalipse. O princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que é, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na vossa aflição e no reino, na paciência. Versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vê escreve no livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia. Versículo 12. E virei-me para ver quem estava falando comigo, e virei-me e vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado na fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi,
caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. Esse é Jesus Cristo, pessoal. Essa é a imagem de Jesus que as pessoas deveriam estar pregando, né? Não fazendo esculturas, mas tendo na mente. Esse é Jesus Cristo. Aquele Jesus coitado, numa cruz, morto, ele não existe mais. Jesus é tão poderoso e é tão assustadora e terrível a sua imagem, tão forte, tão cheia de poder, tão tremenda, que o apóstolo cai como morto, ele desmaia. João desmaia, pessoal. Tá entendendo? Porque é glória demais, é poder demais. Então, quando a gente olha para a cruz e vê Jesus crucificado, a gente não sente medo, a gente não vê tanto poder. Mas esse Jesus apresentado aqui, ele é tão poderoso que o apóstolo João cai no chão como um morto. E para mim, cair como morto no chão é desmaiar. Tá entendendo? Então, esse é o Jesus. Jesus com os olhos de fogo. Jesus com todo o poder, como o sol. Tá bom? Esse é o Jesus Cristo que vocês têm que ter em mente nos dias de hoje. Obrigado a todos e até daqui a pouco na live de batalha. Eu não sei se eu vou no dentista hoje também, mas enfim. Tchau!